Bom dia, a paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje. Hoje o nosso devocional com Provérbios 7. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Mas antes de começar, nós vamos estar orando. Amém? Feche seus olhos, pegue sua Bíblia primeiro, depois venha fazer o devocional junto. Vamos ler, meditar e deixar Deus falar conosco. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala o nosso coração através da Tua palavra. Obrigado por mais uma manhã de a Sua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença logo pela manhã. E, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nós autorizamos o Senhor colocar sementes no nosso coração da Tua palavra. E que essa semente, assim como o Senhor faz com as plantas, com as árvores, que ela venha crescer, Deus. Nós nos comprometemos em todo dia regar, todo dia ler a palavra, buscar, e o Senhor dará o crescimento. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de mais uma vez estar diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém? Então, bom dia, Larissa, Gil. Vamos estar meditando Provérbios 7 hoje. Está falando assim, olha: filho meu, obedece aos meus conselhos e no íntimo do seu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuida da pupila dos seus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento considera teu parente próximo. Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Aqui no início fala sobre a importância de guardar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. A Bíblia é a lei do Senhor. Por que muitas pessoas têm dificuldade com a Bíblia? Porque é um livro da lei. E a lei, ela precisa ser interpretada. Então, nós precisamos de Deus, do Espírito Santo de Deus, para conseguir interpretar a lei de forma correta. Porque também ela pode ser interpretada de forma errada, errônea. Então, nós precisamos de Deus. Por isso é importante a leitura bíblica e também a oração, o tempo de meditação, contemplação, né? Tempo que eu paro para meditar naquilo que foi dito. Algumas passagens falam ruminar aquilo que a vaca faz. Ela come o capim e ela fica mastigando aquilo ali durante um tempo até ela conseguir engolir. Então, a lei do Senhor a gente tem de ler, medita naquilo que está sendo falado, rumina aquilo, deixa na mente, né? Guarda na mente, no coração, e pede ao Senhor discernimento para interpretar da maneira correta. Amém? Então, a lei do Senhor, quando fala que, olha, segue as minhas orientações e os meus ensinos e descobrirás a verdadeira vida. Por que verdadeira? Porque existe a vida que é baseada na verdade do Senhor e a vida que ela é uma mentira, uma farsa. E a gente vai descobrir isso no final da vida. Muitos, infelizmente, só descobrem no final da vida que viveu uma vida vã, vazia e falsa. Mas quem viveu a vida verdadeira, no final da vida ele vai estar contente, satisfeito por ter feito aquilo que é a verdade, por ter investido o seu tempo naquilo que é eterno. Ele não pensou só na vida terrena, ele pensou nos dois, na terrena e na eterna. Quando a gente vive uma vida só pensando na vida terrena, nós estamos vivendo uma vida vazia, oca e sem direção. E quando chega no final da vida, a gente se arrepende por ter gastado os nossos dias em coisas que não
não contribui para a vida eterna. Quando a Bíblia fala assim, olha, buscai primeiro os tesouros que estão no céu, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, a busca pela eternidade, pelas coisas de Deus, é uma busca verdadeira, é a busca pela eternidade, para aquilo que vai vir a acontecer. Ninguém vai parar o evento do Senhor, ninguém vai parar o tempo do Senhor, ninguém vai parar aquilo que Deus está fazendo, ninguém tem esse poder. A Bíblia fala que nada, nem ninguém, nem inteligência nenhuma consegue se opor à vontade de Deus. E Deus deixou escrito para nós, seus filhos, tudo que Ele vai fazer. Ele deixou escrito. Então nós podemos ter segurança. Até nos males que virão sobre a terra, nós podemos ter segurança. Por quê? Porque Deus deixou alerta. Jesus mesmo disse, antes de morrer, eu já vos preveni de tudo que vocês iriam passar. Então, Jesus já nos preveniu. O Senhor Deus, Ele teve esse cuidado de deixar a lei, a palavra do Senhor, para que a gente não seja pego de surpresa. Por isso a gente tem que ter tempo com a lei do Senhor. E é maravilhoso porque a palavra de Deus, ela tem tudo que a gente precisa. De verdade, tem tudo. Quando a gente se dedica a ler, a meditar, a compreender, pesquisar, estudar, deixar o Espírito Santo falar, nós deixamos aquilo no nosso coração, porque eu posso ler a palavra, meditar, mas não deixar aquilo entrar no meu coração. Eu resisti àquilo que a palavra de Deus está fazendo. Deus nos deu esse livre-arbítrio, né, que eu posso resistir à palavra. Mas só que quando eu deixo entrar, quando eu confio mais no Senhor do que em mim mesmo, mais no Senhor do que nas coisas que eu acredito, mais na palavra de Deus do que de tudo que eu aprendi durante uma vida, então isso vai entrar no meu coração e vai gerar fruto. E como fala lá no Salmo 1, aquele que está perto das águas, né, é a pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ela é como uma árvore plantada perto a ribeiros. O ribeiro é a palavra do Senhor, que nos limpa, que nos lava, que nos alimenta. Então a pessoa que está meditando de dia e de noite, lembrando que meditar não é só ler. Meditar é ler, pensar, ruminar naquela palavra e pedir a Deus a verdadeira interpretação. Então eu preciso de gostar de ler, e também ter intimidade com o Senhor, para que eu tenha a interpretação correta da palavra. Muitas das vezes a gente só reproduz aquilo que a gente ouve de outras pessoas, mas Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Então qualquer pessoa que se interessar em estar na presença de Deus, estar diante de Deus, e a pessoa ser disciplinada em fazer isso, ela vai gerar um relacionamento com Deus. E é isso que Ele deseja para todos nós, né? É maturidade, é relacionamento. Então, o devocional, estou aqui para a gente fazer o devocional junto, interpretando a lei. À medida que o Senhor me entrega, estou aqui interpretando para você. Mas o que Deus mais deseja é que você mesmo sente, você mesmo busque, você mesmo consiga interpretar. Então, no início, é comum a gente buscar sempre a ajuda das pessoas para a gente conseguir compreender a palavra de Deus. Como um bebê precisa do leite materno, da mãe, precisa de alimento. Mas vai chegar uma fase que o bebê, ele vai crescer, vai se tornar uma criança, e quando a gente ensina da forma correta, ele vai se tornando cada vez mais independente. Então, a gente está aqui fazendo, meditando, mas vai chegar uma hora que a pessoa precisa ser independente, ela precisa buscar. Porque aí a papinha, o leite, já não vai sustentar mais, a pessoa precisa de comida sólida, né? Comida robusta, para que aquilo sustente o corpo dela. Então, no mundo, no espiritual, também é assim. No início a gente ia beber na fé, a gente toma leite, mas Deus quer que a gente amadureça. Deus quer que a gente tome a iniciativa e não fique só dependendo
da palavra do outro, mas que a gente também toma a iniciativa da gente mesmo buscar. Como no tempo de Moisés, que o povo preferiu que Moisés falasse com Deus do que falasse com eles, para eles não morrerem. Mas quando Jesus veio, ele rasgou esse véu que separava o povo de Deus. Antes, durante o tempo da lei, só uma pessoa podia chegar à presença de Deus, que no início começou através de Moisés, mas depois veio um sacerdote, sumo sacerdote. Só ele poderia entrar na presença de Deus para se arrepender pelo pecado do povo. Só um. Quando Jesus morreu na cruz, que fala assim, o véu se rasgou. Então o véu que separava lá no templo era um templo com várias repartições. Então no Santo dos Santos, que era o lugar onde ficava a Arca do Senhor, que representa a presença de Deus, tinha um véu que separava. E só o sumo sacerdote podia passar por esse véu para fazer lá o ritual de arrependimento. Então, Jesus rasgou. A morte de Jesus rasgou esse véu. E hoje nós temos acesso direto à presença de Deus. O Deus é maravilhoso. Ele próprio rasgou o véu para que a gente pudesse chegar à presença dele. Ele mesmo se encarregou de fazer isso. Bom dia, Larissa, paz do Senhor. Então, hoje nós temos acesso direto ao Senhor. É sempre bom ouvir pessoas que entendem a palavra, que sabem interpretar a palavra. Mas o desejo de Deus é que a gente mesmo se interesse por ler, por meditar e por estar na presença dele. Porque o véu já foi rasgado e nós podemos ter essa intimidade com o Senhor. Então é maravilhoso o que Deus faz em favor dos seus filhos, em favor daquele que ama. É o amor de Deus quando a gente se depara com ele. É maravilhoso. Compreender, né? Totalidade a gente não consegue, porque a sabedoria de Deus ela é infinita. Mas ele deixa partes para a gente ter essa compreensão. E eu fico muito admirada com as atitudes do Senhor, a atitude de Jesus em relação ao ser humano. O que ele fez para nos resgatar, para que nós tenhamos a vida eterna. O sacrifício dele para que a gente tenha a vida eterna. Que mesmo não sendo culpado do pecado de Adão, foi uma escolha de Adão e Eva, ele se tornou responsável pela salvação. Então, ser amado por Deus é a melhor escolha que a gente faz, é se deixar ser amado, porque às vezes a gente tem resistência em ser amado, a gente tem resistência em mergulhar nesse amor. Eu já tive isso, né? Ainda às vezes eu fico meio falando, não é possível que Deus ame tanto assim ser humano. É possível. É possível porque ele deu o seu melhor para o ser humano. Então é possível. E às vezes a gente cria essas resistências pelo contexto que a gente viveu. Eu nunca tive isso. Como que é isso, Senhor? Eu nunca tive isso na minha vida. Mas Deus é aquele que ele faz na nossa vida que a gente não teve. Não é verdade? Então, ele pode e faz. É maravilhoso quando Deus faz na nossa vida aquilo que a gente não teve. E isso como testemunho pessoal de que Deus fez e faz na minha vida tudo aquilo que eu não tive. Ele fez. E às vezes eu fico assim, Senhor, não tem explicação. Porque milagre a gente não consegue explicar. Mas ele faz. Porque tudo que eu não tive, o Senhor fez. Então, é maravilhoso como Deus cuida dos seus filhos. Maravilhoso. Vamos continuar aqui, gente. A palavra está lá no Provérbios 7, a partir do 6. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral, depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo, o final do dia. Caíram as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma.
Olha, presta atenção em vestes de prostituta, que às vezes a gente pensa assim, a roupa não tem nada a ver. Eu até postei isso esses dias para trás. Foi um processo de Deus na minha vida durante 2 anos, sobre vestimenta, sobre roupa. E aqui fala, com vestes de prostituta. Então a mulher imoral, ela se veste, né, de imoral. E a vestimenta, assim, ela... Às vezes a gente acha, que é religioso, né? A pessoa religiosa, Deus olha o coração. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela anda de forma modesta. Ela dá atenção às suas vestes. Aqui está bem claro, vestes de prostituta. Como que uma prostituta, ela se veste? Ela se veste para ela vender o corpo dela. Ela precisa vender o corpo dela porque ela é uma prostituta e o ganho dela é através do prazer sexual do corpo. Então ela se veste como uma prostituta. Então a mulher de Deus, ela se veste com modéstia, porque ela é uma mulher de Deus. Ela não é uma prostituta, ela é uma mulher de Deus. Então as vestes, o Senhor tem falado muito isso comigo, ela influencia muito. E quando a gente usa roupas que desagradam ao Senhor, o Senhor é maior interessado em nos ensinar, que aqui é um ensino, não é um julgamento, é um ensino do Senhor. Como eu falei, eu demorei 2 anos para mudar a minha forma de vestir, para aceitar que a mulher de Deus, ela se veste de forma ordenada. O propósito das vestes, foi algo que o Senhor falou forte no meu coração, é cobrir a nudez. Então, para quem veio do mundo, porque eu vim do mundo, não fui criada na igreja, eu vim do mundo, é uma morte diária. Você está acostumado a viver, a colocar uma roupa colada, colocar uma roupa curta, principalmente que no Brasil faz muito calor. Então a gente já vem dessa cultura, né, da roupa muito curta, de mostrar muitas partes do corpo. Então, para quem veio do mundo, é muito comum se vestir assim. Quando Deus falou comigo sobre vestimenta, que a vestimenta, o propósito é cobrir a nudez, para mim foi uma luta. Então foram 2 anos nesse processo de sair de um tipo de vestimenta, né, ser desintoxicado de tudo aquilo que eu vivi durante muitos anos, desde da criança, infância até a fase adulta, para entrar naquilo que Deus estava me revelando. Foi o que eu falei, às vezes quando a gente se depara com a palavra de Deus, com a lei do Senhor, a gente cria uma certa resistência em aceitar aquilo que a palavra de Deus está falando. Mas quando a gente aceita, a gente desfruta. Então hoje eu vejo que é maravilhoso e até uma segurança para o meu esposo. Porque ele sabe muito bem que eu sei me vestir, que eu não vou sair de qualquer jeito na rua e que os homens da rua não vão ficar olhando para mim porque eu estou vestida adequadamente. Que meu corpo é templo do Espírito Santo e um jardim fechado para ele. Então só ele tem acesso ao meu corpo, só o meu esposo. Então isso também afeta o casamento. Quando a mulher se atenta a se vestir de forma correta, o marido tem segurança, né? E quando às vezes a gente quer vestir roupa decotada, vestir roupa curta, roupa colada demais, você passa na rua, quando o homem olha, eu me sentia já incomodada e o Espírito Santo já falava comigo essa roupa. Então toda vez que eu vou vestir uma roupa, eu penso sempre, eu pergunto ao meu marido se tá bom, e eu sempre penso, Senhor, essa roupa aqui glorifica o nome do Senhor, ou ela vai chamar a atenção das pessoas? Ou vai despertar desejo nas pessoas? Eu não quero isso. Eu não quero pecar e nem levar o outro ao pecado. Porque o pecado sempre precisa de outra pessoa. Então, é muito sério essas coisas de roupa, de vestimenta. O Espírito Santo fala conosco. Então, a gente precisa se atentar a isso. Uma coisa uma experiência que eu tive, eu até falei com essa amiga minha, é que quando eu engravidei, eu não precisei comprar roupa nenhuma e nem trocar minhas roupas, porque minhas roupas é de grávida. Minhas roupas são sempre mais largas, eu uso mais vestido. Eu fiz um voto com o Senhor de algo que eu queria muito e eu falei, Senhor,
Se o Senhor me dá essa vitória, eu não vou usar a calça mais. E eu amava calça jeans. Eu ainda acho uma coisa mais linda, uma calça jeans bonita, né? Bem vestida. Mas eu fiz esse voto porque eu sabia que ia do inimigo. A pessoa usou calça jeans a vida toda, que o guarda-roupa era só calça jeans e blusa. E eu falei, o voto precisa ser algo que me custe. Então eu fiz esse voto de não usar a calça nunca mais. E Deus cumpriu a palavra e eu também estou cumprindo o voto. E espero cumprir por toda a minha vida, de não usar mais, né? E eu precisei tirar. Para mim não usar, eu precisei tirar do meu guarda-roupa. Eu doei, porque a gente é tentado a usar, a fazer. Mas como eu fiz um voto com o Senhor, eu falei, não vou usar mais. Então não compro e também não tenho mais no meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa ainda não está do jeito que eu queria, né? Mas eu sei que eu estou caminhando para ser uma mulher que agrada a Deus, que veste de acordo com a palavra de Deus. Então, que nós não venhamos vestir como prostituta, mas como uma mulher sábia, como uma mulher modesta. Que, agora eu vou usar só roupa lá no pé. Não, existem muitas roupas que são bonitas, até short, blusas, mas que não deixa vulgar. Deixa a pessoa elegante. Eu gosto muito de seguir mulheres que às vezes nem é cristã, mas sabem se vestir de forma elegante. Porque a gente aprende pelo aquilo que a gente vê e ouve. Então eu gosto de ver mulheres que se vestem de maneira elegante, se vestem de maneira ordenada, porque aí eu estou aprendendo. Quando eu for comprar roupa para mim, quando eu for escolher uma roupa, eu vou escolher de acordo comigo, né? Com o meu corpo, com o gosto também, mas de forma modesta. Amém? Vamos lá. A 11. Ela é sedutora, espalhafatosa. Seus pés não suportam ficar em casa. Olha que forte. A mulher imoral, ela se veste como prostituta, mulher e homem, gente. Aqui é porque naquela época os homens que liam a palavra do Senhor. Eram os homens. Foram poucas mulheres que tiveram, igual Débora, que teve a unção do Senhor para ler a lei do Senhor e interpretar. Mas a maioria era homem. Então fala muito sobre mulher. É mulher, mas homem também faz isso aqui, ó. Veste como prostituta, tem astúcia na alma, é sedutora e espalhafatosa. O que é espalhafatosa? Escandalosa, gosta de aparecer, não tem domínio próprio, gosta sempre de estar falando alto. Então a mulher sedutora, imoral, ela tem essas características. E aqui fala que a sedução ela é como feitiço. A mulher que se veste de maneira vulgar, que fala que veste prostituta, ela quer seduzir o homem para o prazer. Quando na verdade ela está escondendo algo. Só a mulher ela tem necessidade, um homem ou mulher tem necessidade de exibir o seu corpo, de chamar a atenção através do corpo, ela está escondendo algo no profundo da sua alma. E por que muitos casamentos se dissolvem? Por conta disso, de entrar num relacionamento mentiroso, falso, de sedução. Rolou uma sedução, não houve um companheirismo. Por isso que a Bíblia fala que é contra o sexo antes do casamento. A sedução é o que? Levar a pessoa ao ato sexual, prazer, antes de estar casado. Deus não se agrada disso, não é de acordo com a palavra do Senhor, porque tem muitos desdobramentos. Podia entrar aqui em muitas coisas que envolvem o casamento. E por que Deus faz isso? Por que o sexo é só depois do casamento? É bom, é ótimo, mas por que só depois de casar? Vem cá, Isaac. Então, depois a gente entra mais nesse assunto. Pera aí, gente, só um minuto, o meu bebê tá chorando.
Eu passei por esse momento, eu fiz isso. Hoje eu ensino as pessoas o certo porque eu passei por esse momento errado de ter relação antes de casar. E pra mulher é terrível, gente. É terrível e tem muitos desdobramentos quando a gente se envolve sexualmente com a pessoa sem estar casada. Mas isso vem de uma revolução, né, feminista, sexual. E agora eu não vou entrar nesse assunto, não. Vamos terminar o Provérbios aqui. Um outro momento talvez a gente possa falar sobre isso. Um momento na rua, o outro nas praças. Em cada esquina se detém a espreita de sua vida. Então, a mulher sedutora e moral, o homem sedutor e moral, eles ficam à espreita da sua vítima. Porque ele vive pelo prazer e ele precisa disso. E não dorme enquanto ele não consegue sentir prazer. A vida da pessoa imoral é em volta do prazer. Ela quer sentir prazer todos os dias e ela não consegue mais discernir sua vida, ela não consegue mais ter sabedoria, ela se torna uma pessoa ímpia porque ela só enxerga a sua vontade própria. Ela não enxerga o resultado, ela não pensa no resultado daquilo que ela está fazendo. Se ela está sentindo prazer, vale a pena. Quantas pessoas que agem assim? Em prol do prazer, muitas vezes a gente age assim também. Em prol do prazer, eu não penso na consequência. Vamos lá. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e declarou-se: tenho em casa carne do sacrifício de paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo saí ao teu encontro, a buscar-te e te encontrei. Olha que mentira, ela estava buscando qualquer um, mas como ela achou, ela deu atenção àquele que ela achou, né? Deu toda a atenção para ele. Por que muitos homens traem suas esposas e às vezes preferem as amantes? Por conta da atenção. Ela deu toda a atenção para ele. Às vezes em casa, com filhos, a gente dá mais atenção aos filhos e não dá atenção ao marido. Ele encontra alguém na rua que dá atenção para ele, que ele é o centro, ele vai largar, infelizmente. Porque aqui fala que em Provérbios, bom dia Murilo, em Provérbios 7, 13 fala que ela achou alguém, então ela deu atenção. E ainda mentiu para ele, falando que estava esperando por ele. E vamos lá, 16. Já estendi sobre meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade, até o amanhecer, e gozemos os prazeres do amor. Pois meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Assim, com a sedução, o perigo da sedução, ardilosa, das suas muitas palavras e gestos aqui, olha. Vamos compreender o que ela fez aqui. Ela encontrou, ela estava à procura, qualquer um. O que achar primeiro é esse. Quando ela encontrou, ela falou para ele o que ele queria ouvir. Ela deu atenção para ele, estava à procura. Olha para você ver, estava à procura de você. E ela foi e falou com ele. Que homem que não gosta de sentir prazer, gente? Ela falou, eu estava te buscando, eu estava te procurando e te encontrei. Então ela seduziu ele através das palavras. Primeiro foi através das palavras. As vestes já estavam como de prostituta. Mas quando ela encontrou o que ela queria, o homem que ela queria, ela seduziu ele através das palavras, falando para ele aquilo que ele queria ouvir. Vamos sentir prazer, vamos para minha casa, já está tudo preparado. Então ela seduziu ele de forma ardilosa através de palavras e gestos. Persuadiu-o com a sua lisonja e volúpia dos lábios, o arrastou. Ele, sem refletir, no mesmo momento, seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que corre em direção à emboscada. Então, ele foi seduzido, enganado. A sedução, ela é como um feitiço, gente. A pessoa que ela está
a mulher imoral, o homem imoral, que ele está à procura de alguém para dar o bote, ele vai fazer de tudo para chegar ao objetivo dele. A pessoa sem limites, sem sabedoria, ela faz de tudo para chegar ao seu objetivo, ainda que isso prejudique outro, ou se auto-prejudique, ela não está nem aí. Se chegar no objetivo que da mulher aqui, ela queria sentir prazer. Se chegasse no objetivo, vale a pena todo o percurso. Então, para o imoral, sentir prazer é o foco dele. Ele não pensa nas consequências, ele quer sentir prazer. E se isso custar a sua vida ou custar a vida do próximo, para ele não interessa, contanto que ele usufrua daquilo que ele quer. Ele é obstinado no prazer, obstinado em satisfazer os seus desejos carnais. E aqui fala que o homem, tanto o homem quanto a mulher, seguiu como um boi para o matador. O boi não sabe que está indo para o matador. E aqui o homem também foi seduzido, está indo para o matador, para a sua morte, para aquilo que vai o rendar, prender a alma dele nisso. E eu me lembro de José. José também, ele foi seduzido. Pense num jovem que não está casado, que está numa casa, a mulher. Eu acredito que a mulher de Potifar era bonita e já tinha costume de fazer isso com os homens da casa. Mas ela tentou com José. E o que José fez? Ele correu. Porque se ele ficasse ali ouvindo as palavras dela de sedução e dando ouvidos, ele iria cair. Mas o que ele fez? Ele correu. Porque ela já estava próxima. Eu imagino que para ela arrancar as vestes dele, ela estava muito próxima, falando coisas ao ouvido dele, seduzindo ele. Mas como ele era um homem de Deus, que tinha o Espírito Santo de Deus, ele não deu atenção àquilo que ela falou e correu. Então, muitas das vezes, no momento de que a gente vê que uma pessoa está com más intenção, como que a gente discerne isso? Lá no início do provérbio falou, como que você discerne que uma pessoa é imoral, que a mulher, o homem é imoral? Através da sabedoria. Então, o Espírito Santo, ele próprio nos convence, não, sai que é armadilha. Então, o que ele fez? Ele correu. O que a gente faz diante de pessoas imorais, sedutoras? Corre. Não dá ouvidos, não, corre. Porque esse rapaz aqui do Provérbios, ele deu ouvidos e ele caiu nessa cilada. Porque ele parou para escutar. Então não pare para escutar pessoas sedutoras, pessoas sensuais. Não pare para escutar, passe de largo. Não tem nada para oferecer para a gente. Até que, 23, Provérbios 7, 23. Até que uma flecha lhe atravesse o coração. E como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Agora, portanto, filho, dá-me toda a tua atenção, inclina os teus ouvidos a minhas palavras experientes. Não permita que o seu coração se desvie para o caminho da mulher imoral. Nem vagueis desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram suas vítimas, e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz o precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Então aqui esse é o Provérbio 7. E eu quero fazer um pedido para quem é mãe de menino, homem. Porque às vezes a gente tem muitas demandas e reclamação dos homens, mas nós que somos mamães dos meninos, e aqui não é um julgamento. Eu sou mãe de 2 meninos, 2 homens de Deus, que eu já declaro sobre a vida deles, que eles vão ser homens de Deus corretos, homens de Deus íntegros, cheios da presença de Deus. E aquilo que eu não quero que aconteça com a minha filha, eu não quero que ninguém defraude a minha filha, que ninguém iluda a minha filha, nem seduza ela para algo que ele não está disposto a se comprometer. Eu falo isso também para meus filhos. Eu já falo. Não vai defraudar nenhuma mulher. Você não vai fazer isso com nenhuma mulher. Nenhuma mulher merece ser iludida, defraudada e depois abandonada. Eu não aceito isso na minha casa. Então eu já ensino os meus filhos desde pequeno a amar e respeitar as mulheres. Por quê? Porque eu passei por isso, eu sei o que é. E eu não quero que meus filhos façam isso com a filha de ninguém. E nem que a minha filha sofra com isso. Porque isso é destruição mesmo, é morte mesmo. É terrível quando alguém defrauda o outro, quando alguém seduz o outro com a intenção de sentir prazer, mas não quer ter compromisso. Deus não se agrada
defraudação emocional não agrada o Senhor. E a palavra de Deus nos ensina todo prazer. O Senhor nos dá prazer. Quem inventou o sexo foi o Senhor Deus. Só que o prazer, diante da palavra do Senhor, ele é com responsabilidade. Então, quando eu quero só sentir prazer e não quero me responsabilizar, eu sou uma pessoa imoral. Eu só quero sentir prazer, mas eu não quero ser responsável pelo resultado do prazer. E com o Senhor, não. O prazer, ele vem acarretado de responsabilidade. Então, primeiro eu sou responsável, depois eu vou sentir prazer. Essa é a ordem correta. Primeiro o casamento, depois o sexo. Porque o sexo é prazer. Mas quando ele é feito num casamento, que é a segurança, casamento. O sexo, quando ele é feito dentro do casamento, ele traz muitos benefícios. Por quê? Primeiro eu me comprometi com aquela pessoa, de estar somente com ela. Depois eu sinto prazer com ela. Por isso que os filhos nascidos dentro de um casamento, eles têm uma estrutura melhor. E uma mulher casada, bem casada, que tem essa diferença. Uma mulher que é bem casada e ela engravida por causa do sexo, ela não vai entrar em desespero, porque ela sabe que ela está bem casada. Ela sabe que ela vai estar com aquela pessoa pro resto da vida. Então é natural um casal que tem um casamento saudável ter filhos. Por quê? O prazer gerou uma outra responsabilidade. Porque eu sou responsável, casei, depois prazer, sexo, depois o resultado do prazer, muitas das vezes são filhos. Mas quando eu já tenho uma segurança de ter um casamento abençoado, um casamento saudável, os filhos são consequência, eles são até desejados. Então a consequência do prazer é filhos, outra responsabilidade. Então, entenda a sequência: responsabilidade, prazer. Quando eu quero prazer sem ser responsável, eu me torno uma pessoa imoral. E todo aquele, eu já falei isso aqui, todo aquele que infringe a lei, seja a lei física, ele tem consequências. Quem infringe leis morais também tem consequências. Todos nós vamos colher frutos de nossas escolhas. Então, seja uma pessoa de Deus responsável. Seja uma pessoa de Deus responsável. O sexo foi feito para depois do casamento. Primeiro o compromisso, primeiro a responsabilidade do casamento, de estar com a pessoa pro resto da vida. Depois o prazer. E desse prazer vai acarretar outra responsabilidade, que são os filhos. E se a gente quer ter prazer com os filhos, né, que a gente quer desfrutar da criação dos filhos, a gente precisa se responsabilizar logo no início da criação dos filhos. Porque quando eles forem adultos, nós vamos nos alegrar com eles. Por quê? Porque houve ali verdadeiramente uma responsabilidade pela criação dos filhos, pela educação. Como eu já falei, que criar filho é fácil, dar comida e roupa. Ele vai crescer. Mas educar, essa é a parte difícil, então é responsabilidade. Às vezes a gente fica só a parte boa dos filhos, só o prazer, né, de brincar, só a parte boa. E quem é pai e mãe sabe que a vida com os filhos não é só isso. A gente precisa se responsabilizar por eles, porque eles não entendem nada. Eles chegam ao mundo sem entender nada. A entendimento do mundo que eles vão ter é aquilo que a gente entrega. E se a gente não entrega, não ensina, não se importa, não se envolve, o mundo vai ensinar para eles. Então nós pais devemos ser responsáveis. Fruto do prazer, filhos são fruto do prazer do pai e da mãe. Então vem os filhos. Então, agora eu me torno mais responsável ainda, responsável pelo casamento, responsável pelo fruto do casamento. Mas se eu cuidar bem desse fruto, ele também vai ter a família dele.
E se foi bem ordenado em casa, bem ensinado, se houve ensinamentos corretos, concretos dentro de casa, ele vai reproduzir na família dele. E assim é a vida. Porque na internet a gente está tendo muita informação, muita informação. Mas ninguém está dando direção para as pessoas. Qual o rumo da vida? Qual o propósito da vida? Buscar ao Senhor de todo o coração. Que no final da vida, o que eu quero me lembrar? Porque ninguém pensa na morte, todo mundo vive no automático. Mas lá no final da vida, eu tive essa experiência com a minha avó. No final da vida dela, que eu fui ficar com ela um dia no hospital, ela não estava querendo uma casa nova. Ela não estava querendo um carro do ano. Ela não queria ver o carro dela, ela não queria estar numa casa maravilhosa, ela não queria ir para a praia fazer viagens, não. Ela queria a família dela, perto dela. Então nós precisamos sempre pensar, o que a gente quer? No final da vida, o que eu quero entregar? O que eu quero refletir no meu leite de morte? Me arrepender por minhas atitudes erradas? Ou me alegrar e falar assim, Senhor, estou indo embora desse mundo feliz porque eu combati o bom combate, como Paulo disse, guardei a fé. Então, completei a carreira. Nós possamos ser como Paulo, que vive de maneira que agrada ao Senhor, que foi convertido, né? Ele não começou da maneira que agrada ao Senhor, mas ele terminou. Amém? Então vamos orar. Vamos orar, que o Espírito Santo continue falando conosco. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, nos ajude a discernir, digerir, ruminar tudo que o Senhor nos entregou no dia de hoje. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e que ela possa dar fruto. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, logo pela manhã, estar na casa do Senhor, estar diante do Senhor, diante da Tua presença. E que nós possamos continuar durante o dia inteiro ouvindo a voz do Senhor, discernindo os propósitos do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Amanhã, Provérbios 8.